Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.adelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 9, que tem como tema o perigo da indiferença espiritual. Aleluia! Essa lição, ela vai abordar uma parte do capítulo 21 de Mateus. E se os irmãos notarem, eu até peço que os irmãos professores estudem em casa, o capítulo 21, capítulo 22 e o capítulo 23 de Mateus vai mostrar quando o Senhor Jesus, já no capítulo 21, ele entra em Jerusalém, ele é recebido pelo povo. Lembrando que em Jerusalém nós temos aí a grosso modo duas classes. O povo, que fazia parte das pessoas mais simples da sociedade, vamos chamar de os pobres da sociedade, que não tinham posição e nem bens materiais, e tinham ali os principais líderes da sociedade, que eram fariseus, os líderes religiosos, os líderes políticos. Então nós tínhamos o povo e os líderes, envolvendo líderes políticos e religiosos. Então, a grosso modo, duas camadas da sociedade, ou dois grupos. O povo, quando Jesus entra em Jerusalém, a Bíblia é bem clara, o povo recebe o Senhor Jesus, aclamando ele como o enviado de Deus. O povo aceita o seu ministério messiânico. E o povo recebe o Senhor Jesus, porém o Senhor Jesus percebe a grande indiferença e a rejeição por parte dos líderes da cidade. E os irmãos notem no capítulo 21, 22 e 23 que os líderes começam a querer pegar o Senhor Jesus em algum tropeço da lei. Começam a fazer perguntas, interrogar o Senhor Jesus, perguntas capciosas, e começam a demonstrar grande incredulidade à pessoa do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, diante de tamanha incredulidade e não aceitação à sua pessoa e o seu ministério, começa a fazer severas censuras e acusações até mesmo em relação aos líderes fariseus, saduceus. E o Senhor Jesus começa a ter um discurso bem rígido contra essas pessoas que não estavam recebendo a sua pessoa ou crendo no seu ministério. E aqui o Senhor Jesus comenta a parábola do pai e os dois filhos. E o Senhor Jesus então diz, havia um pai que tinha dois filhos, e o pai então convida os filhos para trabalhar na sua vinha. O primeiro filho disse que ia, porém não foi. E o segundo filho, ele fala que não ia, mas acaba indo. Ou, às vezes, até o professor pode errar aqui a ordem. Isso acontece, o primeiro ou o segundo filho. Nós temos aqui um filho que claramente disse, eu não vou. Mas ele acaba indo, se arrepende. E o segundo filho disse, não, eu vou. Mas não foi. E aí o Senhor Jesus pergunta, quem foi as pessoas ali dos filhos que foi justificada? E eles respondem, e o Senhor Jesus chama a atenção, a lição vai mostrar aqui, eu quero chamar a atenção dos alunos e professores, para a importância do arrependimento e o desejo de fazer a vontade do Pai. É muito importante se arrepender e fazer, mesmo que a pessoa num primeiro momento não queira. Mas Jesus chama a atenção para a importância do arrependimento. E Jesus estava querendo que eles entendessem que eles precisavam se arrepender do que eles estavam sentindo e eles seriam aceitos. Mas pelo fato de eles, ou Jesus, não ver arrependimento no coração dos líderes, aí o Senhor Jesus, então, ele deixa bem claro. E os líderes até entenderam, os irmãos vão entender por que eles decidiram crucificar Jesus de vez. Porque Jesus entra em Jerusalém, o povo o recebe, os líderes não. Os líderes começam a demonstrar muito mais incredulidade, começam a fazer perguntas ao Senhor Jesus, demonstrando grande incredulidade. O Senhor Jesus começa a fazer severas revelações acerca do interior deles, e aí cresce o mal-estar entre os líderes, ou dos líderes para com o Senhor Jesus, e eles decidem de vez prender e matar o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus deixa claro, olha, os publicanos e os pecadores vão preceder vocês no reino de Deus. E aí eles então, ao invés de se arrepender e voltar atrás, ficaram com mais ódio ainda do Senhor Jesus, porque eles entenderam que era deles que Jesus falava e decidiram matar o Senhor Jesus. Mas a lição vai chamar a atenção para a importância
do arrependimento sincero, das intenções sinceras e das obras puras diante de Deus, para ser aceito pelo Senhor. Eu sempre vou começar a partir de agora, dar uma introdução no início da lição para você entender bem o texto bíblico, o contexto bíblico e compreender a lição. E aí a gente entra nos slides. Vamos para o primeiro slide. O primeiro slide, a primeira parte diz assim, interpretando a parábola dos dois filhos. Primeiro tópico, contexto da parábola, subsídio teológico. Por que Jesus repreende os líderes religiosos de Jerusalém com rigidez? Quando Jesus entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho, o povo exaltou a Jesus e glorificou a Deus. Diante disso, ao invés dos saduceus e fariseus se arrependerem e reconhecerem a pessoa de Jesus como Messias, não o fizeram. Pelo contrário, começaram a tentar Jesus com várias perguntas, demonstrando total incredulidade. Dessa forma, Jesus deixa claro que os judeus ou Israel seriam precedidos pelos arrependidos publicanos e pecadores no reino de Deus. Aplicação: Deus se agrada de pessoas humildes e arrependidas que creem em Jesus e sua obra. Aleluia! Então o Senhor Jesus começa a repreender os fariseus e saduceus de forma rígida, porque eles eram muito incrédulos. E aí o Senhor propõe a parábola. O segundo slide diz assim, no segundo tópico, o assentimento puramente verbal. O que é isso? Subsídio teológico. Deus não se agrada de pessoas que servem a Ele com os lábios, mas não com o coração. A palavra assentimento diz respeito a concordar com algo proposto ou concordar com algo que é proposto. No caso do filho que concordou facilmente, mas não o fez, Jesus deixa claro que ele foi reprovado, pois sua palavra não foi com sinceridade. Aplicação: Deus ama os puros de coração, conforme Mateus 5:8. Então aqui houve um assentimento por parte de um dos filhos que disse, não, eu faço, eu vou fazer a obra. Mas era da boca para fora. E verdadeiramente o que tinha no seu coração o levou a não fazer a obra. É por isso que a lição vem falando de indiferença espiritual. A pessoa não pode jamais achar que meras palavras vai agradar a Deus. Deus contempla o íntimo do coração. E o reino de Deus não reina apenas no âmbito emocional. Deus vela e prima pelas nossas atitudes e ações. Não podemos apenas falar, temos que falar e agir. O próprio Deus dá prova de que Ele é um Deus que fala e age. João 3,16, Deus amou o mundo, sentiu, e agiu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus sentiu e agiu. Então não basta apenas falar, não basta demonstrar em palavras, tem que demonstrar em atitudes, ok? Terceiro tópico, a negação verbal, subsídio teológico. Jesus chama a atenção para o ato do arrependimento de um dos filhos. Jesus menciona que um dos filhos, no primeiro momento, disse que não iria, mas arrependeu-se. É aqui que Jesus gostaria que os saduceus entendessem a importância do arrependimento. Arrependeu-se, Jesus é claro, e fez a vontade do Pai. Jesus gostaria que os saduceus e fariseus se arrependessem de seus atos, mas estes não se arrependeram. Por isso, Jesus tenta mostrar que mesmo que alguém esteja errado, mas se arrependa, Deus lhe receberá. Aplicação: o arrependimento e um coração puro é precioso diante de Deus. Então aqui o tópico mostra que houve uma negação verbal por parte de um dos filhos, dizendo, eu não irei. Porém, ele se arrepende, ele reflete e mede o peso das suas palavras e vê que ele havia errado, volta atrás, se arrepende e vai fazer a vontade. Jesus tenta passar a ideia de que era importante que eles voltassem atrás, que ele se arrependesse. E lógico, seriam aceitos, mas não houve
arrependimento. Então, por isso que essa primeira parte da lição vem mostrando que um dos filhos até concordou, por isso a expressão assentimento, e o outro negou, por isso a expressão a negação verbal. E aqui nós vimos que houve um arrependimento no coração de um filho, foi recebido, e o outro continuou com mentiras, com palavras sem sentido e não se arrependeu. Jesus estava tentando passar isso para os saduceus. Vamos lá. Quarto tópico. Uma adesão operativa. A lição aqui traz aqui umas expressões verbais bem técnicas, mas é fácil para compreender. Tá? Subsídio teológico. No reino de Deus, uma das coisas que mais agrada ao Senhor são as atitudes. Deus sempre irá olhar para as nossas obras e priorizar a pureza das mesmas. A Bíblia diz, olha a importância disso, irmãos. A Bíblia diz que a única coisa que acompanha o crente quando ele sai da terra são as suas obras. Está lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. A única coisa. Aplicação. Deus irá julgar a todos segundo suas obras, conforme Romanos 2 e 6. Portanto, devemos trabalhar com sinceridade na sua obra. Aleluia! Então, entendendo esse quarto tópico, uma adesão operativa, nós devemos, irmãos, desejar fazer a obra de Deus e estar inserido no contexto do trabalho da obra de Deus. Não ficar de fora. Devemos desejar com palavras e atitudes, porque fazendo a obra do Senhor, nós seremos vistos por Deus como filhos que aderiram e trabalharam na sua obra, fizeram a sua vontade, creram na sua vontade. E aí então Deus vai recompensar as nossas obras. E o Senhor Jesus tenta passar isso para os fariseus e saduceus, porque a vinha fala do reino de Deus e também Israel, fala da vontade do Pai. E o Senhor desejava que eles trabalhassem, fizessem a vontade do Pai. E então nós vemos aqui, e é muito importante esse texto, eu fiz questão de colocar ali em Apocalipse capítulo 14, versículo 13, nós não iremos levar dessa terra dinheiro, bens materiais, objetos, qualquer coisa. A Bíblia diz que as nossas obras nos acompanham. Quando a gente sai da terra, a única coisa que a gente leva são as nossas obras. Daí a importância de uma adesão operativa, ok? Está inserido trabalhando na obra do Senhor. A segunda parte da lição nos diz assim: quando as palavras não se coadunam com a prática. Primeiro tópico, palavras estéreis. Subsídio teológico. Jesus foi claro quando disse que o povo o honrava com os lábios, mas não com o coração. Está lá em Mateus, capítulo 15, versículo 8. Com isso, Jesus deixa claro duas coisas que são. Letra A. O cristão precisa ter um desejo sincero no coração para servir a Deus. Letra B. Falar e agir. Falar e agir de acordo com a pureza do coração. Aplicação. O ser humano precisa tomar cuidado diante de Deus, pois Deus não ouve apenas as palavras. Ele também conhece o íntimo do coração, conforme Romanos 8 e 27. Aleluia! Então, nessa primeira parte, nesse primeiro tópico da segunda parte, as palavras não se coadunam com a prática, palavras estéreis, que nenhum cristão use de palavras sem sinceridade diante de Deus, porque Deus ele não só escuta as palavras, como os nossos seres humanos. Eu ouço o meu irmão, não conheço o seu coração. Então, facilmente as pessoas podem enganar com palavras. E é bom deixar claro que a lição tenta mostrar que o nosso Deus não se deixa levar por palavras. Ele sonda os corações e percebe a sinceridade e a verdadeira intenção do coração. Então, por isso que a Bíblia é clara. Se for sim, é sim. Haja de acordo com o sim. Se for não, é não. Haja de acordo com o não. Por quê? Se houver contradição, Deus conhece o íntimo do coração e sabe exatamente se a pessoa está mentindo ou usando de verdade. Aleluia! Segundo tópico, o arrependimento conduz à prática. Notem que a lição fala de arrependimento. Era o que Jesus tentou mostrar
tentou passar para os saduceus e fariseus. Subsídio teológico. Existe uma diferença entre remorso e arrependimento. Sabe qual é a diferença? Letra A. O remorso é momentâneo e não produz mudança. É um constrangimento momentâneo. Letra B. O arrependimento é duradouro e produz grande mudança. Aplicação. Não devemos esquecer do apelo de João Batista que diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Está lá em Mateus 3:8. Aleluia! Então, o arrependimento conduz à prática. Lembra que João Batista gritou: arrependei-vos e convertei-vos? Então, ele não ficou só nesse apelo. Ele prossegue dizendo: aqueles que disserem que estão arrependidos, produzam frutos dignos de arrependimento. Mostre isso na prática. Mostre isso através dos dias. Mostre isso no adentrar do tempo. Porque se permanecer com novas práticas, produzindo fruto digno, verdadeiramente essa pessoa prova que está arrependida. Mas se foi algo de momento, foi apenas um constrangimento passageiro ou chamado remorso. Aleluia! Terceiro tópico da lição: palavras e ações devem se coadunar. Aqui é um dos pontos principais da lição. Subsídio teológico. Em relação à obra de Deus e também em outras áreas, devemos falar e agir de acordo com nossas palavras. Temos alguns exemplos positivos em relação a isso, tais como, letra A, prometer diante de Deus no dia do batismo que será fiel à sua palavra e permanecer firme nos caminhos do Senhor. Quantas pessoas que prometem no dia do batismo, quando vão dar o testemunho público, a servir a Deus e permanece firme até o fim de suas vidas. Isso é maravilhoso. As palavras dela no dia do batismo ali, prometendo, realmente coadunam com as suas obras. Permaneceram firmes. Letra B. Se comprometer em ofertar e cumprir com o voto. Quantas pessoas, às vezes, é feito ofertas, campanhas nas igrejas? E quantos irmãos, a gente pergunta, quantos irmãos vão participar? A pessoa vai lá e diz, eu vou participar, levanta a mão. E aí passa o tempo e ele não cumpre com o seu voto. Então a pessoa deve falar e cumprir. Letra C. Se comprometer em contribuir com as missões e permanecer firme neste propósito. Quantos irmãos que fazem propósitos de ofertar para as missões e continuam sempre, a vida toda, sustentando os missionários. Assim como no tópico, na letra anterior, as pessoas, quantos que dão bons exemplos, dizem, eu me comprometo em ajudar nessa campanha, e ele levanta a mão e vem no outro dia, já traz a oferta e cumpre com o seu voto. É lindo quando a pessoa fala e faz. Letra D. Prometer, o que não dizer disso aqui, né? Prometer diante de Deus a fidelidade no matrimônio e manter firme o compromisso com o cônjuge. Como é lindo, irmãos. Aqui na nossa igreja temos irmãos com 50 anos de casado. Há 50 anos atrás, verbalmente disseram, prometo te amar e te honrar. E durante 50 anos estão juntos, amando-se um ao outro e honrando um ao outro. Isso é lindo. São palavras que coadunam com as suas ações, ou vice-versa. Letra E. Falar que vai... O que não falar disso aqui, né? Falar que vai pagar uma dívida e honrá-la. Como é lindo. Pessoas que fazem compromisso e cumprem com seus compromissos. Lembrando que dívida só é dívida quando a pessoa não quer pagar. Tá? Então, a pessoa fez uma dívida, a princípio é uma dívida. Hoje, na linguagem popular, qualquer compromisso é dívida. Mas é lindo quando a pessoa tem a dívida, diz que vai pagar e vai lá e paga. É tão lindo quando as ações coadunam com as palavras. Aplicação. Quando a Bíblia diz que por nossas palavras seremos julgados, conforme Mateus 12:37, a Bíblia trata disso. Pessoas que falam, mas não agem de acordo com o que falam. Aleluia! Então nós vimos aqui a grande importância do terceiro tópico. Palavras e ações devem se coadunar. Aleluia! Terceira parte. Um chamado a fazer a vontade de Deus. Primeiro tópico. A impossibilidade da obediência à lei. A lição agora chama atenção para um aspecto histórico da cultura judaica naquela época, em ocasião à lei. Subsídio teológico.
Os fariseus e saduceus valorizaram ao extremo a prática das ordenanças cerimoniais da lei. Com isso, não conseguiram entender que as leis cerimoniais tinham um prazo de validade. Essas leis deveriam ser observadas até a chegada do Messias. Porém, os religiosos não queriam abandonar as práticas cerimoniais da lei e acabaram rejeitando o Messias. Por isso que Jesus lhe propôs a parábola, dizendo que eles seriam precedidos no reino pelos publicanos e pecadores. Daí a impossibilidade da obediência à lei. Jesus tenta mostrar isso para eles. Vocês vão ser precedidos, porque vocês querem ficar agarrados nas cerimônias e elas têm prazo de validade. Eu cheguei, acreditem em mim, porém eles não entenderam. Aplicação: a verdadeira vontade de Deus está em crer e obedecer à vontade de Cristo e não confiar extremamente no legalismo religioso. Aleluia! Segundo tópico, a fé desobediente. Vou explicar aqui esse termo técnico da expressão do segundo tópico. Subsídio teológico. Cristo deixa claro que não basta reconhecer o senhorio de Deus e não arrepender-se dos pecados. O segundo filho reconheceu o senhorio do Pai, mas mentiu e não se arrependeu. Então nós vemos aqui o primeiro filho, ele dizendo, eu não vou, mas acabou indo, se arrependeu. O segundo filho reconhece o senhorio, mas não cumpre a vontade do Pai. Não se arrepende, acaba mentindo. Aí o porquê? A fé desobediente. Não basta reconhecer o senhorio de Deus e não obedecer a Deus. Então nós temos que tomar atenção. Olha que aplicação importante. Reconhecer o senhorio e não se arrepender dos pecados é o mesmo que uma fé desobediente. É preciso arrependimento e obediência sincera diante de Deus. Aleluia! Então que ninguém venha a ter essa fé desobediente, que no contexto atual é dizer que acredita em Deus, dizer que Deus é o Todo-Poderoso, porém não lhe obedece. Jesus deixa claro na parábola que essas pessoas serão reprovadas, porque o primeiro reconheceu, o segundo reconheceu o senhorio, porém não obedeceu. Terceiro tópico, o discípulo faz a vontade de Deus. Subsídio teológico, o verdadeiro discípulo é aquele que deseja verdadeiramente aprender. Porque a palavra discípulo vem do hebraico talmid, significa aprendiz. Para aprender como Deus deseja, é preciso algumas coisas, tais como, letra A, humildade, reconhecimento da soberania de Deus. Toda pessoa que deseja obedecer, ela só obedece porque ela é humilde, submissa. Letra B, arrependimento e temor. O cristão, o discípulo, tem que se arrepender dos seus pecados e temer a Deus. O que significa temer a Deus? Respeitar os limites que Deus impõe. Letra C, desejo em servir na obra do Senhor. O aprendiz tem que ter desejo em servir. Ele não foi chamado para ser servido. Nem Jesus veio a essa terra para ser servido. Então, o verdadeiro aprendiz tem que ter desejo em servir. Letra D, ter prazer em trabalhar na vinha do Pai e, pela fé, contemplar os frutos. Aleluia! Deus espera que a gente tenha prazer em trabalhar na sua obra e ter fé, contemplando os frutos desta obra. Letra E, amar a vontade do Pai. O grande, maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Esses são os sinais do verdadeiro discípulo que faz a vontade de Deus. Aplicação: o verdadeiro discípulo ama ao Pai acima de todas as coisas, conforme Mateus 22 e 37. Nós chegamos ao final de mais uma lição, a lição de número 9, indiferença espiritual, e eu concluo dizendo: Jesus espera que a gente tenha um coração puro, desejos puros, e as nossas práticas revelem esses desejos de maneira que se coadunem desejo e prática, para que nós possamos ser aceitos no reino
de Deus. Aleluia! Eu convido você a domingo estar na igreja para aprender a lição de número 9. Aqui foi apenas uma pré-aula para que você possa compreender a lição. Agora vocês podem pesquisar, se aprofundar, trazer mais conteúdo, porque no domingo são aí 1 hora e 10 minutos para os irmãos se aprofundarem com tempo neste maravilhoso conteúdo. Deixa o teu ok, compartilhe esse vídeo e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.